perfeitos, perfeição moral. Vamos meditar alguns aspectos sobre esta realidade. E o que essa mensagem, que esse recado de Jesus nos transmite. No Evangelho de Mateus, nesse capítulo que é o 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, os caracteres da perfeição, diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Só essa primeira frase a gente vê que é bem tranquilo, né? Nós aqui já dominamos bem essa área. Amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Mas os Espíritos continuam e Jesus nos dá o grande recado: porque se não amardes, se não aqueles que vos amam, que recompensa tereis com isso? E ele até cita, não faz o mesmo os publicanos, que eram na época os cobradores de impostos, né? Os pagãos também não fazem a mesma coisa. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então nós vemos que Jesus nos coloca uma realidade que nós temos que meditar. Primeiro, se ele nos coloca, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, nós vemos que é uma perfeição moral. Só que Deus, nosso Pai, é o absoluto, conforme nos coloca Kardec. É a perfeição suprema, é o absoluto. Nós somos o relativo. Então, pressupor que nós teríamos condições de atingir a perfeição como é o nosso Pai Celestial, não é por aí o caminho do entendimento do recado que Jesus procurou nos passar. Porque até mesmo com o Mestre, quando o chamaram de bom, ele disse: bom é o nosso Pai que está nos céus. Então nós vemos que este recado que Jesus nos traz é dentro da nossa realidade, dentro da possibilidade que nós temos, da relativa perfeição que nós temos condições de adquirir no ambiente que nós estamos, que ainda é de provas e expiações, e já estamos numa transição para a regeneração, estamos num processo de transição. Mas o comparativo que nós podemos dar para entender bem esse mecanismo, este recado do mestre amigo, é um aluno na sua escola. O aluno na sua escola ou no seu ano letivo, ele vai poder adquirir o conhecimento absoluto naquele ano letivo, para poder ser aprovado. Ele tem que se dedicar, ele tem que estudar, tem que fazer a parte dele. Porque o ensinamento é o mesmo, o professor é o mesmo para todos. Tem aqueles que aproveitam o ensinamento, tem aqueles que desperdiçam e não são aprovados. O nosso mestre é o mesmo, Jesus, governador espiritual do planeta. O recado é o mesmo a todos nós, que Jesus nos traz há mais de 2000 anos. Mandamento maior: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Então, 2 vezes a palavra amar. Então, essa é a condição relativa que nós temos. Por isso que no início, no Evangelho de Mateus, ele coloca: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Voltamos para a escola, para ter um comparativo, uma analogia. O aluno, no seu ano letivo, por exemplo, se ele está iniciando, ele está aprendendo a ler e a escrever. Então, naquele ano letivo, ele adquiriu esse conhecimento, já está lendo, já está escrevendo. No ano seguinte, ele vai fazer o quê? Ele vai aprender a ler e escrever de novo? Isso ele já sabe. O que ele vai aprender? Outras matérias, outros conhecimentos que não foi dado naquele ano anterior.
Aquele ano que podemos dizer, inferior a esse que ele está agora, que é um ano superior. Tá? Então ele vai adquirir novos conhecimentos. Se ele aproveitar, se ele se dedicar, ele vai gradativamente passando de ano, né? Sendo aprovado e galgando novos conhecimentos. A sua evolução intelectual vai deslanchando. Depois ele vai fazer o seu ensino médio, tá? Ele está no fundamental, vai para o médio, vai fazer a sua graduação, sua pós-graduação, vai até o pós-doutorado, enfim, se assim tiver vontade e condições. A analogia conosco como espíritos é a mesma. Nós estamos num planeta que ainda é de provas e expiações. Já passamos por fases mais difíceis, em mundos primitivos, etc. Estamos numa transição para a regeneração, uma condição melhor ainda. Só que precisamos adquirir condições para acompanhar essa evolução. Então, a perfeição relativa que nós temos condições de alcançar nessa oportunidade é sermos melhores do que já fomos até agora. Então, o aluno que já sabe ler e escrever, ele não vai voltar ele não vai passar para o ano seguinte para aprender a ler e escrever. Nós que já sabemos fazer o bem para quem nos faz o bem, que já é tranquilo isso, retribuir o bem com o bem, estamos aqui para quê? Para aprender a fazer o bem para quem não nos faz o bem. Por isso, o recado: amai os vossos inimigos. O que é este amor aos inimigos? É não retribuir o mal com o mal, é perdoar, é fazer ao outro o que a gente quer receber. Por isso que continua o recado: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ou seja, o perdão verdadeiro é aquele que nós queremos o bem daquele que não nos fez o bem. É fácil? Não é, né? Não é fácil nós vibrarmos positivamente com aquele que não nos fez alguma coisa que nós não gostamos. Mas é exatamente para isso que a gente está aqui, porque a gente já sabe fazer o bem para quem nos fez o bem. Não temos que viver de novo nessa realidade. Isso já vai automático na nossa condição. Retribuir o bem, ser grato, enfim. Então, os Espíritos dizem: é preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa àquela da qual a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Então, em que consiste essa perfeição? E Jesus diz: amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade, em sua larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Então, meus irmãos, o recado é bem objetivo, embora precisa ser meditado, analisado, como todos os ensinamentos de Jesus, suas parábolas, os seus recados, seus ensinamentos. Não podemos tomar ao pé da letra. Precisamos entender o que procurou nos passar. Que se tomássemos ao pé da letra, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, seria um absurdo. Aí nos tornaríamos deuses. E aí seria uma tremenda de uma desorganização. Então é este recado que Jesus nos dá. Se nós já conseguirmos fazer o bem para quem não nos faz o bem, já estamos dando passo em nossa evolução espiritual. É claro que a orientação não é para nós ficarmos desprotegidos, ou seja, nos colocarmos em risco diante daquele que sabemos que não quer o nosso bem e pode nos prejudicar. É a vigilância. Mas o fazer o bem, o amar o inimigo é nesse sentido. É de, tendo oportunidade de fazer o bem para quem não lhe fez o bem, fazer o bem, vivenciar este bem. Que, em síntese, é o recado do Mestre Amigo há mais de 2000 anos. E aqui fecha com o recado da caridade. Neste capítulo, que é o 17 do Evangelho, que está ali
disposto, sede perfeitos, nós temos ali o homem de bem, um verdadeiro roteiro, orientação segura para a nossa caminhada, para a nossa trajetória, para aquilo que nós aqui estamos comprometidos com a nossa encarnação. Porque todos nós que aqui retornamos através das portas da encarnação, voltamos comprometidos com o quê? Com o bem, com a fraternidade, com o amor ao próximo, com o perdão, com a tolerância. Ninguém de nós vem comprometido em fazer coisa negativa. Não existe programação com erros. Os erros são por nossa conta. Por isso que há necessidade da reparação desses erros, das reencarnações. Assim como um aluno na escola erra, não estuda, não se dedica, como falava o meu avô, e só sabe o que é isso quem tem mais de 15, que gazeia a aula. Só os que têm mais de 15 sabem o que é gazear uma aula. Os que têm menos de 15, eu vou dizer que é faltar a aula. Então, a esses que não se dedicam, que faltam, terão que refazer a sua caminhada dentro daquilo que não foi feito corretamente. Quer dizer que repetir as experiências que não foram bem vivenciadas. Conosco na reencarnação a mesma coisa. Tem situações que nós temos que repetir, vivenciar novamente buscando o acerto, buscando passar pelo teste, pelas provas. E o perdão de Deus, ele se manifesta dessa forma, nos dando condições de melhorar, nos dando condições de resgatar, nos dando condições de progredir e de evoluir. E o único caminho que nós temos de progresso, de evolução, é esse que os Espíritos colocam: caridade. Inclusive tem outro capítulo aqui que é fora da caridade não há salvação. E nós vemos que neste capítulo, fora da caridade não há salvação, é um recado que os Espíritos nos dão como uma condição única na nossa melhoria, do nosso progresso espiritual. E eles dizem que não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, a caridade. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Até hoje não vimos ninguém se arrepender de viver a caridade. Ninguém se arrependeu de fazer o bem. E a recíproca é verdadeira. Todos que não fizeram bem, que fizeram algo negativo para alguém, se arrependeram porque tem que resgatar, tem que reparar. Aí que está o nosso livre-arbítrio, na escolha das sementes que queremos lançar no solo. Mas depois que escolhemos as sementes e lançamos no solo, os frutos que vão sair dali daquelas sementes não vão trazer surpresa, porque nós escolhemos, nós sabíamos o que estamos plantando. Não podemos alegar: mas eu não sabia que ia nascer o limão no limoeiro, eu não sabia que na laranjeira nascia laranja, ou na macieira maçã. Não tem surpresa, é natural. Então, aquele que vivencia a caridade e o amor ao próximo, não será surpresa a sua vida receber de retorno coisas positivas, coisas agradáveis, paz, felicidade. Na medida que vai semeando a paz e a felicidade, é exatamente isso que vai colher. Só que tem situações que já foram plantadas anteriormente. Tem situações que plantamos até em vidas passadas e também nessa vida. Por isso que tem as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Nem tudo é de vida passada e nem tudo é da vida presente. E que bom que não sabemos de onde é. O esquecimento temporário do passado nos dá tranquilidade. Lembramos o que fizemos na atual existência e já nos traz perturbação. Imagina lembrar as bobagens do passado. Por isso que também aí a misericórdia divina se manifesta. Então, os Espíritos colocam sobre a realidade do Espiritismo, e aqui quem fala é Paulo, o apóstolo. Ele diz assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo,
Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Então, meus irmãos, a vivência da caridade, a vivência do amor ao próximo, é o grande recado que Jesus nos dá há mais de 2000 anos. E se hoje nós enfrentamos dores, enfrentamos dificuldades, enfrentamos provas, sofrimentos, é porque ainda não estamos vivendo suficientemente esse recado. E não importa o tamanho do trabalho que tenhamos, o importante é o trabalho que tenhamos ser feito com amor, com dedicação e consciência da responsabilidade que temos. Madre Teresa de Calcutá, certa vez perguntaram para ela do trabalho que ela realizava e ela disse: meu trabalho é como uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. Então, se o nosso trabalho é uma gota no oceano, é a ponta da gota, não importa. O que importa é que façamos ele com esta consciência, que é o melhor que podemos fazer, com o aproveitamento da nossa oportunidade reencarnatória. Aí esse sede perfeito vai ter sentido, porque ele está relativo à nossa condição de evolução espiritual. É aquilo que nós temos condições. É o que temos para hoje, como fala o ditado popular. Então, é claro que vai de acordo com a consciência de cada um. Cada um de nós sabe das suas condições, sabe das suas limitações, sabe daquilo que pode fazer. Chico Xavier, certa vez, quando foi perguntado sobre a situação dos espíritas no mundo espiritual, Chico Xavier disse que até hoje ele não viu nenhum espírita desencarnado, plenamente satisfeito com a sua condição no mundo espiritual, sempre ficando aquela pontinha do se eu me dedicasse um pouco mais, se eu fizesse algo mais, se eu aproveitasse melhor o meu tempo. Então é este o recado que os espíritos nos dão constantemente, para o aproveitamento do nosso tempo na dedicação, na vivência do Evangelho de Jesus, dentro daquilo que nós temos condições, que está dentro da nossa condição de evolução espiritual. Não vamos querer ter aquelas vidas franciscanas. Muitas vezes na programação reencarnatória acontece esse desejo, quando a nossa consciência está mais ampla, mais visualizando plenamente a realidade do espírito. Quanto às programações reencarnatórias, muitas vezes nós queremos grandes sacrifícios, grandes renúncias. Ainda bem que temos os amigos espirituais, os planejadores que organizam as reencarnações, que nos orientam. Quem queira saber como é isso, leia o livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. Aí os espíritos nos dizem: não, vai devagar, se tu vencer essa e aquela dificuldade já está bom. Não nos colocam grandes renúncias, porque sabem que iríamos fracassar. Então aquilo que já estamos enfrentando é o que temos condições de vencer. Todos nós que estamos enfrentando alguma prova, alguma dificuldade, algum sofrimento, alguma dor, tenhamos a certeza, temos condições de vencer, senão não enfrentaríamos. Deus não nos enviaria uma prova que não tenhamos condições de superar. Cada um carrega a sua cruz de acordo com as suas forças. Não tem cruz errada, ninguém pega a cruz de ninguém. Em falar em cruz, tem história de cruzes bastante para contar aí, Eu já contei algumas, não sei se aqui contei algumas, mas vou lembrar uma pelo menos. E se já relatei essa aqui, vamos recordar, porque recordar é viver. Então, sobre história de cruz, tem um senhor que reclamava da cruz dele, que estava muito pesada. Ele não aguentava mais a cruz, era tanta dor, tanta dificuldade, tanto sofrimento. E todas as noites pedia para o seu mentor espiritual que queria trocar aquela cruz. Não suportava mais. Até que numa noite apareceu o mentor espiritual dele e disse: muito bem, meu irmão, pega a sua cruz e vem comigo. Então os problemas todos simbolizados na cruz,
Ele pegou a cruz dele e foi seguindo o Espírito, que o levou no mundo espiritual, onde disse para ele: eu vou lhe levar numa sala que está cheia de cruzes. O senhor entra nessa sala, larga a sua cruz num canto e escolhe aquela que acha que está de acordo com as suas forças. É claro que não vai pegar uma mais pesada que essa, mas não pega uma muito leve também. Pega a que acha que está de acordo. Procure ser justo. E ele, entrando na sala, viu que tinha na porta um espírito que sorria para ele e disse a ele: entra, meu irmão, fica à vontade e escolha aquela que acha que está boa. E ele pegou a cruz dele, botou num canto e começou a provar as cruzes. Pegou uma, botou nas costas: não, essa está mais pesada que a minha, nem pensar. Pegou outra, muito leve: não, essa é vergonha eu levar ela. Pegou outra muito pesada, outra muito leve, foi indo até que ele pegou uma: não, essa aqui está de acordo. Não está nem muito leve, nem muito pesada, está de acordo com as minhas forças. Deu meia volta, passando pelo Espírito na porta, viu que o Espírito sorria mais para ele. Ele, desconfiado, acho que era brasileiro, perguntou o motivo do sorriso. E o Espírito disse: ó, meu irmão, tu está saindo daqui com a mesma cruz que aqui entrou. Então isso nós vemos que na nossa vida tudo está de acordo com as nossas condições. O que estamos enfrentando, temos condições de vencer, temos condições de superar. Precisamos ter essa confiança, ter essa certeza de que não estamos sozinhos, de que temos amigos espirituais que nos amparam, que nos protegem. Jesus, nosso mestre, o governador do planeta, presente sempre, nos dando todo o suporte necessário. Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, sempre nos dando tudo o que necessitamos para vencermos. Só que precisamos fazer a nossa parte. Lembramos Jesus a nos falar: procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. No sentido de nós fazermos nossa parte, que o resto vem por misericórdia. Não podemos pedir ajuda e ficar de braço cruzado. É como aquele senhor que... Eu estou só falando de senhor, e estou tirando as senhoras de lado, mas elas estão incluídas também. Viu? Então tinha um senhor que o que ele pedia para o mentor espiritual dele é que ele queria ganhar na loteria. Olha o pedido dele. E sempre pedia que queria ganhar na loteria. Até que um dia o mentor dele disse: muito bem, o senhor quer ganhar na loteria, mas pelo menos compra o cartão, né? Então a realidade é essa, né? É um comparativo. Não vamos pedir para os espíritos que a gente quer ganhar na loteria. É uma analogia que fizemos para meditar que é preciso fazermos nossa parte, facilitar o trabalho daqueles que estão a nos ajudar constantemente, os nossos benfeitores amigos. Então, meus irmãos, eu sugiro, deixo uma sugestão de leitura no capítulo 17, 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam a mensagem sobre o homem de bem. Eu só vou ler o primeiro parágrafo aqui, para nós meditarmos, que é coisa fácil de vivenciar. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. É um verdadeiro roteiro de vida essa mensagem do homem de bem. E se nós conseguimos fazer algumas coisas daqui, estamos aproveitando a nossa reencarnação. Então, sugestão de leitura, de meditação e de vivência: o homem de bem, neste capítulo 6 de Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 17º. Tá? Agradeço a todos a atenção sempre dispensada e queremos aproveitar a oportunidade para desejar um Natal a todos os que nos ouvem, tanto pela internet, né, pela Rádio Vibe Quintão, os irmãos presentes, um Natal na paz do aniversariante, na paz de Jesus.
que possamos lembrar do aniversariante no Natal. Muitas vezes lembramos no Natal do velhinho de barba branca, do presente, e o aniversariante como fica. Vamos fazer uma prece, vamos conversar com Jesus, agradecer por tudo que estamos recebendo. Imagine ir num aniversário e não cumprimentar o aniversariante. Como que seria, né? Jesus é o aniversariante. Se é dia 25, se não é dia 25, isso não importa. É comemorado no dia 25, vamos lembrar do aniversariante. E que possamos ter um ano de 2020 de paz, saúde e de muito trabalho na caridade, na vivência do amor ao próximo, conforme o recado da noite. Muita paz a todos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos nosso irmão Mai. Então, vamos aproveitar esse momento que a gente está sendo envolvido com as boas energias da espiritualidade para continuar no pensamento elevado, agradecendo a Ti, Pai querido, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, demonstrando a gratidão pela oportunidade que nos daste da reencarnação, vindo aqui buscando conhecimento, buscando informações para a nossa reforma íntima, que possamos, Pai, retornar aos nossos lares, refletindo sobre como é ser um homem de bem, refletindo sobre os nossos atos, sobre como nós somos, e que se torne um hábito essas reflexões no nosso dia a dia, para que assim, com estes conhecimentos adquiridos, possamos praticar aquilo que viemos fazer aqui na Terra, a prática do bem, da caridade, a ajuda ao nosso próximo, para evoluirmos e ajudarmos na evolução do nosso irmão. E também é por isso que agradecemos ao nosso Mestre Jesus, nosso Mestre que, através do seu exemplo, deixou todos nós em situações da qual, se não houvesse esse exemplo, estaríamos até hoje buscando o sentido na vida, buscando o que fazer, qual o real sentido da felicidade, mas através da vivência dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, é que conseguimos ter a noção do que é felicidade, do que é amor, do que é amar e do que é ser amado. Portanto, pedimos mais uma vez ao nosso Mestre Jesus que possa derramar sobre nós o equilíbrio, o amor, para que possamos sempre tentar buscar a prática do bem, seguindo os seus exemplos, Mestre. Gostaríamos também de pedir pelos trabalhadores desta casa, que também buscam a evolução, auxiliando os irmãos que vêm em busca de auxílio, que todos possam receber neste momento as energias necessárias para o seu corpo físico, para a sua mente, para o espírito, na certeza de que o trabalho vem sendo bem conduzido, de que a equipe espiritual vem acompanhando, guiando cada um, e que todos nós, trabalhadores desta casa, possamos ter o equilíbrio e a harmonia para seguirmos as intuições dadas pelos nossos irmãos da espiritualidade. Gostaríamos também, Pai querido, de pedir pelos nossos irmãos, jovens e crianças, adultos da evangelização,
agradecer por todos continuarem comparecendo, continuarem recebendo o amor dos seus evangelizadores. É a gratidão que pulsa em nossos corações, Pai. Que esses irmãos continuem recebendo o amor, o amparo, a segurança da equipe espiritual desta casa, para que possam continuar vindo, recebendo aquilo que necessitam, para que possam seguir o seu caminho, seguir o caminho do nosso Mestre Jesus. Neste momento, meus irmãos, também é aquele momento que fazemos uma prece individual, que deve ser feita da maneira mais silenciosa, com toda a nossa fé, a nossa esperança, pedindo aos nossos mentores e à equipe espiritual desta casa. Oremos. Então, assim, com o coração transbordando de gratidão, agradecemos mais uma vez a Ti, Pai, ao nosso Mestre, à equipe espiritual desta casa, aos nossos mentores. Agradecemos mais uma vez por tudo que passamos, por tudo que recebemos, que possamos mais uma vez aproveitar ao máximo a oportunidade que temos e que ao retornarmos aos nossos lares possamos levar a mesma luz que toca a cada um de nós neste momento para os nossos irmãos que não puderam vir, deixando, iluminando o nosso lar a luz divina. Pedimos a permissão mais uma vez de Francisco de Monte Alverne para encerrarmos os trabalhos da noite de hoje e iniciarmos o passe. Que assim seja.